Olá, alunos! Meu nome é Sérgio Altenfelder, sou professor de concursos públicos desde 1989. Atuo em estatística, matemática financeira, raciocínio lógico e matemática. Bom, esse vídeo é sobre como se manter atualizado, né? Gente, não tem atualização em matemática. É sempre a mesma coisa. É sempre a mesma matéria, não muda nada. Portanto, uma dica legal de estudo é que vocês podem pegar qualquer ano de qualquer prova que você vai estar sempre com questões atualizadas. O que acontece de um ano para o outro é você perceber os temas mais cobrados. Tem anos que a CESP cobra mais um item de lógica. Tem anos que cobra outro item de lógica. E assim vai mexendo de um ano para o outro. Então, um jeito legal para você ficar, digamos assim, super em dia com as matérias que costumam cair de raciocínio lógico é fazer provas daquele mesmo ano para vocês pegarem o jeitão do que vem caindo. Então, faça provas do ano de 2014 que você vai ter experiência do que caiu em 2014. Faça provas de 2015 que você vai ver o que mais caiu em 2015. 2016. 2017, infelizmente, tiveram poucos concursos com raciocínio lógico. Então não tem muito como você correr atrás de experiência. Mas em 2016 tem. E o jeito como está caindo em 2016, pelo menos na única prova de 2017, nas duas únicas provas de 2017, se mantém igual. Tá certo? Esse é um jeitinho que eu falo para você se manter atualizado com a matéria. Tá? Então, como não tem muito que atualizar, muita atualização nessa matéria, o que eu resolvi trabalhar nesse vídeo com vocês? A resolução da última prova da ABIN. Vamos resolver a última prova da ABIN aqui com vocês? E esse vai ser o meu objetivo do quinto vídeo, já que não tem muito o que dizer sobre atualização de matéria de raciocínio lógico. Vamos ver o que caiu no último concurso da ABIN? Vamos resolver a última prova? Vem comigo! Primeira questão, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é não perca lendo o enunciado dos itens de raciocínio lógico. Normalmente esses enunciados você não precisa usar para nada. Vamos prestar atenção logo no que ele está pedindo. Ele quer a negação da proposição. Estes papéis são rascunhos ou não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Ele quer a negação desta frase. Gente, negar essa frase é colocar ela dentro de um parênteses com um símbolo de negação. Então, aplicando aqui as leis de De Morgan, eu vou ter não R, E, S. Esta é a negação. Vamos ver se é isso que está escrito aqui. Estes papéis não são rascunhos, tá certo? E, tá certo? Tem serventia para o desenvolvimento nos trabalhos. Portanto, esse item está perfeito. Este item está certo. Para fazer essa questão, você precisa saber como fazer negações, tá certo? Que é a utilização das leis de De Morgan. Tá bom? Vamos para a próxima questão de prova da ABIN? Foram 5 itens nessa prova. O primeiro item, um item de lógica, negação lógica. Vamos ver o segundo item do que se trata. Vem comigo. Olha lá, não perca tempo lendo o enunciado. Vamos direto para o item. A proposição, um papel é rascunho, ou não tem mais serventia para o desenvolvimento de trabalho, é equivalente a. Se um papel tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos, então ele é rascunho. Gente, ele quer agora a equivalente. Então, eu vou transformar a frase do enunciado no conectivo. Então, a regra é nega a primeira, mantém a segunda.
Acontece que o então pode virar então usando a regra inverte e nega, inverte e nega. Portanto, esse item também está certo. Tá certo? Você tem que saber a regra do ou virando então e em seguida a regra do então virando então. Muita gente perdeu esse item na época porque só usou uma regra da equivalência, tá? Que fique nos autos que esse item foi um dos itens que a grande maioria dos meus alunos comentaram que erraram. Porque eles acabaram esquecendo que quando trabalha com equivalências, você às vezes tem que usar mais de uma propriedade. E aí o que aconteceu? Quando você usa uma propriedade só, vem comigo, você acaba chegando nesse ponto aqui. E aí você compara com o que ele falou no item e já fala que está errado esse item. E aí o aluno acabou errando esse item aqui, tá? Vários alunos perderam esse item aqui, tá bom? Então, olha só, foram 5 itens, 2 de lógica e 3 de matemática. Os 2 de lógica que caíram na última prova da ABIN foi uma de equivalência e uma de negação. Lembra que eu falei que esses são os temas que mais caem em provas da CESP, junto com os outros 3, proposições simples e compostas, tabela verdade e tautologia? Mas equivalência e negação despenca nas provas da CESP. Não aprender isso, gente, olha, é ir mal preparado para esse concurso. E caiu também matemática. Foram 3 itens de matemática. Vamos resolver esses 3 itens? Comigo. Bom, isso daqui é um item de matemática, mais especificadamente arranjo. Caso o chefe de um órgão de inteligência tenha de escolher 3 agentes entre os 7 disponíveis para viagens, onde um vai coordenar a equipe, então são 7 tipos de agentes que eu posso colocar para coordenar a equipe, um para redigir o relatório da missão, 6 agentes, porque um deles eu já usei aqui, e o outro para fazer levantamentos de informações, 5. Ele está falando que isso tudo é menor que 200. Vamos multiplicar e verificar que esse item está errado. Tá certo? É maior. Por isso que o item está errado. Sérgio, mas como você sabe que tem que multiplicar? Por causa do conectivo e. E na matemática é multiplicação, ou na matemática é soma. E na matemática é multiplicação, o ou é soma, tá? Essa foi uma questão que a grande maioria dos meus alunos acertaram, que é uma questão bem clássica de arranjo, tá bom? Próxima questão que nós vamos fazer foi a questão mais difícil para os alunos. Uma questão bem pesada que caiu nas provas da ABIN. Só que aí o que aconteceu? Alguns alunos foram espertos, escutaram do que eu falava para os meus alunos. Pintou algo difícil, deixa em branco. Não responda nem que está certo, nem que está errado. Se você nunca estudou para concurso público, saiba que nas provas da CESP, quando você trabalha com questões com itens para julgamento certo e errado, se você não responder nada, você não perde nada na prova. Se você responder, você perde itens. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Leia o edital para você saber disso que eu estou falando. Isso são regras que você tem que saber. Mas vamos fazer a questão mais difícil dessa prova. Para cá comigo. Caso o servidor responsável pela guarda de processos de um determinado órgão tenha que organizar em uma estante com 5 prateleiras, então aqui está a estante e ela tem 5 prateleiras. Aqui estão as 5 prateleiras, onde eu tenho que escolher qual região que eu posso colocar. Gente, as regiões são Nordeste,
norte, sul, centro-oeste e sudeste. Então eu posso colocar 5 aqui, 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui e 1 aqui. Eu posso colocar 5 regiões na primeira prateleira, 4 regiões na segunda, 3 e assim vai. Multiplicando 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui já deu 120. Acontece que eu tenho três processos da região Nordeste. Então, eu tenho que trabalhar com esta ordem numa prateleira. 3 vezes 2 vezes 1. 3 da região Norte. Então, numa outra prateleira, 3 vezes 2 vezes 1. Região Sul tem 2. 2 vezes 1. Isto é, processo 1, processo 2 ou processo 2, processo 1, que é o 2 vezes 1. 2 da região Centro-Oeste e 1 da região Sudeste. Sérgio, por que tem que multiplicar? Porque você vai colocar o primeiro, o segundo e o terceiro processo na mesma prateleira. Primeiro, segundo e terceiro processo na mesma prateleira. Por isso que multiplica. Para cá. E aí eu vou finalizar a questão multiplicando tudo isso por 120. Se você fizer toda essa continha, você vai encontrar 17.280, que é o que ele fala aqui, né? Por isso que esse item está o quê? Certo, certinho. Olha, gente, foi uma das questões mais difíceis, tá? Esse item aqui foi bem difícil. E agora nós vamos fazer o último item da prova da ABIN do ano de 2010. Esse aqui foi fácil, grande maioria dos alunos meus acertaram esse item. Mas esse item que eu acabo de fazer, muitos deixaram em branco. E aqueles que ousaram responder, muitos erraram. Cuidado, tá? Nem sempre tudo é fácil. Vamos para o último item? Para cá comigo. Considere que seja possível chegar a uma pequena cidade por meio de carro, ônibus, 5 ônibus ou 2 barcos. Então, gente, eu tenho 8 meios, né, disponíveis para chegar de um local para o outro. Dado o caráter sigiloso de uma operação a ser realizada nessa cidade, os agentes que participarão dessa operação devem enxergar a referida cidade independente em veículos distintos. Em face dessa situação, sabendo que o órgão de inteligência dispõe de apenas um carro e que os deslocamentos devem ocorrer no mesmo dia, é correto afirmar que o número de maneiras de o servidor responsável pela organização das viagens escolher os veículos para transportes de 3 agentes para essa missão ser inferior a 150? Gente, 3 agentes ou vão de carro, ou de ônibus, ou de barco. Se você trocar a ordem, você está usando os mesmos 3 meios de transporte. Então, a ordem não importa. A ordem não importa. E quando a ordem não importa, nós temos um exercício de combinação. Então, você vai combinar 8 meios de transporte para 3 pessoas. Você vai fazer essa continha daqui. E aí, se você não souber a formulinha de combinação, você não consegue fazer essa questão. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. 5 fatorial cancela com 5 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 cancela com 6, isso aqui deu 56. Gente, deu 56, então é superior. Esse item está errado.
deu superior a 50. Tem 56 jeitos para transportar 3 agentes. Legal? Então, moçadinha, essa foi a última prova da ABIN. Eu fiz questão de resolver ela com vocês porque esse vídeo era para falar sobre atualização de conteúdo. E a minha matéria é uma matéria que não desatualiza. Ela é sempre igual todos os anos. Então, não tenho o que falar nesse vídeo, então eu criei alguma coisa legal pra gente. A resolução a resolução de raciocínio lógico da última prova da ABIN. Fechamos esse vídeo? É isso aí, moçada. Beijo no coração de vocês e até algum dia. Tchau!